2026 chegou e a pergunta que não quer calar no corredor da empresa, as mesas de gestão e principalmente na sua mente é: você está realmente preparado? O cenário muda todos os dias. Juros corroem a margem, clientes mais exigentes, uma pressão por resultados que parece nunca ter fim. E aquela sensação familiar de remar sozinho em um barco cada vez mais pesado. Quantas vezes você se pegou sendo bombeiro do seu próprio negócio, apagando um incêndio atrás do outro, resolvendo um problema que era da equipe, tomando cada micro decisão, enquanto a estratégia do negócio fica para depois, que agora não dá tempo. E esse depois já chegou. Você vai continuar sendo o herói, sobrecarregado, apagando incêndio, e que muitas vezes é o gargalo que impede o crescimento da própria empresa, ou vai assistir a concorrência se tornar mais ágil, mais autônoma e mais lucrativa, enquanto você fica preso no ciclo do caos operacional? Se essas perguntas incomodam, se a dor de ter uma equipe que não anda sem você é real, então preste atenção. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma fórmula mágica. É a verdade inconveniente que pode ser o ponto de virada do seu negócio, para a sua área, para a sua gestão. A decisão de ouvir é sua. A hora é agora. Sejam todos bem-vindos. Se você chegou até aqui, é porque está buscando ter um 2026 muito mais produtivo. Deixar de ser aquele empresário, aquele gestor, aquele executivo que apaga incêndio todo dia, que toma as decisões sozinho, resolve todos os problemas, trabalha mais que qualquer funcionário, então está no lugar certo. O tema desse encontro é: pare de gerenciar tarefas, construa um negócio que roda sozinho. É um plano de gestão para que você tenha a oportunidade de desenvolver uma equipe autônoma e produtiva. E o melhor de tudo, sem gastar R$1. Isso mesmo. Não, calma que não é milagre, eu vou te explicar certinho como fazer isso daí. Se você acredita que produtividade se compra com dinheiro, eu preciso te dar uma notícia. Você está gastando dinheiro no lugar errado. Eu sou Flávio Moura. Nos últimos 17 anos estive dentro das organizações, empresas nacionais e multinacionais, trabalhando com desenvolvimento humano e organizacional. E nos próximos minutos eu vou mostrar uma verdade inconveniente. As empresas mais produtivas não são aquelas que mais gastam com pessoas, são as que melhor organizam aquilo que já tem. Mas atenção, essa conversa é para adultos, quem tem maturidade na atuação profissional. Se você ainda se vê aquele vitimista, aquele coitadinho, refém do acaso, isso vai lhe incomodar, eu posso garantir. E em 2026, que vamos falar aqui, pode ser a diferença que vai determinar quem cresce e quem apenas sobrevive nesse negócio, nesse mercado cada vez mais competitivo. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, nós precisamos contratar mais gente para dar conta do trabalho. Ou, se tivéssemos mais orçamento, falta gente qualificada, ninguém quer mais compromisso com nada. Pois é, tudo isso é conversa para encher feed e chover no molhado. São desculpas que muitas vezes nós mesmos inventamos porque nós não sabemos o que fazer. E aí, alguém ou algo precisa ser responsabilizado. Normalmente, aquilo que aparentemente nós não temos controle. A realidade é que nós estamos enfrentando o maior desafio de gestão de pessoas dos últimos tempos. E a maioria de vocês, a maioria dos empresários, a maioria dos executivos, não foi preparado para tal. Nós passamos por uma escassez de mão de obra qualificada que virou epidemia nacional. Existe um custo crescente para contratar talentos prontos. Isso quando você encontra. Porque contratar gente boa custa caro e nem sempre é garantia de sucesso. Existe uma necessidade urgente de desenvolver internamente, porque o mercado não tem gente formada. Mas quem vai formar internamente? Será que é criar clones? Existe ainda a armadilha do barato que sai caro, quando se trata de pessoas. É aqui que está o perigo ainda maior. Muitos vão se perder no desespero e vão sair tomando decisões sem pensar. Fazendo um monte de coisa porque estão vendo os grandes fazerem, seguindo a moda. Cuidado
Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você segue. Muitos estão tomando decisões baseadas em notícias das redes sociais. Notícias superficiais, manipuladas e com roteiros prontos, que eu vou falar a verdade, não se aplica à sua realidade. Porque cada empresa, cada negócio, cada região do país, cada contexto dentro do seu negócio é diferente. O que você vai ver aqui não é receita de bolo. É um método testado na prática, com empresas reais, em situações reais. Mas aqui está o que poucos percebem. Produtividade não é sobre ter mais recursos. É sobre usar melhor aquilo que você já tem. E isso não custa R$1. Porque você já tem esse custo, você já tem esse investimento. Só não está usando da forma correta. Agora, antes de nós mergulharmos nas estratégias práticas, eu quero começar com algo que pode parecer simples, mas que pode revolucionar qualquer empresa quando aplicado corretamente. Eu vou te dar um exemplo prático que vai mudar a sua perspectiva sobre a organização. Imagine uma empresa de distribuição, onde toda segunda-feira o gestor pergunta: como é que foi o final de semana? E toda sexta-feira ele diz: boa semana para vocês. Perfeito, né? Entre segunda e sexta, cada um faz o que acha que deve fazer. Resultado de tudo isso? Caos organizado. Todo mundo ocupado, pouco produtivo, trabalhando bastante, mas pouco produtivo. Agora imagine a mesma empresa onde esse mesmo gestor age de uma forma diferente. Segunda-feira, 8h15, ele faz uma reunião de 15 minutos para alinhar quais são as prioridades daquela semana, qual é o foco, onde é que a gente vai agir. Na quarta-feira, final do dia, ele faz um check-in ali de 10 minutos para ajustar aquilo que ainda não está funcionando, mas que ainda dá tempo de corrigir. Na sexta-feira, por volta das 16 horas, ele faz uma revisão rápida de 15 minutos para celebrar as conquistas ou identificar melhorias no processo, o que deu certo e o que não deu certo. Qual das duas você acha que entrega mais resultado? A primeira ou a segunda? Ah, é óbvio, Flávio. Mas aqui que está o segredo que poucos entendem. Rituais não são burocracias, são pontos de controle que vão dar mais autonomia às pessoas, mas sem tirar a sua gestão. Quando todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer, quando fazer, como medir se está dando certo ou não, você não precisa ficar controlando tudo. O próprio sistema se autorregula. Só que você tem tempo para fazer isso, você tem feito isso. Muita gente fala que é óbvio, mas não faz o óbvio. Em 2026, quem não tem rituais de produtividade vai navegar sem bússola. Sabe por quê? Porque o cenário vai estar cada vez mais complexo. Presta atenção. Em 2026 nós teremos Copa, eleições gerando instabilidade e dispersão, juros altos exigindo mais eficiência com menos recursos. É o ano da entrega, é produtividade, a palavra da vez. Pressão por resultados sem margem para erro. Qualquer erro pode custar muito caro. Nós teremos mudanças constantes que vão exigir uma adaptação rápida. Então não adianta a gente planejar o ano todo e esperar que aquele planejamento seja... Não, aquilo ali não vai estar escrito em pedra. A gente vai precisar revisitar aquilo ali. E a primeira verdade sobre a produtividade, ela não acontece por acaso. Ela é construída através de rotinas inteligentes. Se você não tem rotina, você não tem gestão. Mas sabe qual é a boa notícia? Criar essas rotinas não custa nada além de disciplina e consistência. E aí que está mais complicado para você, porque você não tem tempo para nada. Mas de nada adianta ter rituais perfeitos, bem consolidados, se você está desperdiçando recursos de uma forma que a maioria nem percebe. Isso me leva ao segundo ponto que eu considero crítico nessa jornada. Aqui está um número que vai te assustar. Em média, 30% do tempo da sua equipe está sendo desperdiçado em retrabalho, consertando o mal feito. Ou por falta de informação, por falta de atenção, ou seja, seu trabalho está custando mais caro. E o pior, a maioria nem percebe que isso está acontecendo, porque não tem tempo de olhar para essas coisas. A gente se antecipa para corrigir os problemas, mas a gente não para pensar por que ele está acontecendo. Pensa numa empresa de serviço, onde o comercial promete a entrega em 5 dias, o operacional programa para 7 e o cliente espera em 3. Qual é o resultado disso? Todo mundo tem que refazer tudo, todo mundo fica estressado e o cliente sai insatisfeito. Agora, imagine uma indústria onde o setor de compras
compra o material baseado numa especificação. A produção recebe e descobre que não é aquilo que ela precisava. E tem que improvisar, adaptar ou parar a linha para esperar o material correto chegar. As principais causas de retrabalho, aquelas que estão realmente consumindo os recursos, nem sempre são tão óbvias assim. E o retrabalho não agrega valor. Falta de clareza nas instruções. Sabe quando as pessoas falam assim, mais ou menos assim. Esse mais ou menos assim vira tem que refazer. Quando existe ausência de padrões, cada um faz de um jeito. O resultado nunca vai ser igual. Como saber o que está dando certo e o que não está dando certo? Quando existe uma comunicação truncada, telefone sem fio corporativo, distorcendo tudo, todo mundo fala coisas diferentes, você não sabe a quem ouvir, cada um sai de uma maneira diferente e ainda tudo na informalidade. Pressa mal planejada. Para ontem sempre gera erro. E sempre vai gerar retrabalho. Mas por que você continua aceitando para ontem? Falta de validação. Ninguém confere antes de entregar. Sistemas que não conversam, informações duplicadas em lugares diferentes. É a planilha do Excel versus o sistema versus o bloquinho de anotação. Fora o WhatsApp. Agora imagine uma fábrica de móveis onde cada marceneiro corta a maneira de um jeito diferente porque não existe o padrão. O que acontece na montagem? Nada encaixa. Tudo tem que ser refeito. Mas aqui está aquilo que realmente dói. Retrabalho não é só perda de tempo. É perda de motivação. As pessoas cansam de trabalhar demais e não enxergar o resultado. Parece trabalho jogado fora. Ninguém gosta de refazer o que já fez certo da primeira vez. Ou o que deveria ter sido certo da primeira vez. Segunda verdade sobre produtividade. Eliminar desperdício vale mais do que acelerar processos. E não adianta você fazer rápido. Você vai ter que refazer. A soma desse tempo é muito maior. É melhor fazer certo da primeira vez, mesmo que demore um pouco mais. Flávio, mas não dá. Mas por que dá tempo de refazer? Eliminar desperdício não custa dinheiro. Custa atenção aos detalhes e disciplina para seguir aquele processo. Porque a maioria das empresas tem o processo descrito, só que ninguém segue ou ninguém está verificando se estão sendo seguidos ou não. Falando em desperdício, existe um tipo de específico que está matando a produtividade na maioria das empresas e, curiosamente, todo mundo acha que é necessário. Eu vou te fazer uma pergunta incômoda. Quantas reuniões você teve na semana passada que poderiam ter sido um e-mail? E mais ainda, quantas reuniões você teve e saiu sem saber exatamente o que fazer? Sem um responsável. Sem saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. É aqui que está o problema. Nós confundimos a necessidade de alinhamento com necessidade de reunião. Uma coisa não está diretamente associada à outra. A realidade é cruel. Existem muitas reuniões e poucas ações. Muita gente se reúne, mas poucas decisões são tomadas. Imagina uma empresa onde toda decisão precisa passar por 5 reuniões diferentes. Fala sério. O gerente comercial quer lançar uma promoção. A primeira reunião, apresentar a ideia para o marketing. Segunda reunião, validar com o financeiro para ver se vai ter margem para isso daí, se vai ter orçamento. Terceira reunião, checar com operações se consegue entregar aquilo lá. Quarta reunião, apresentar para a diretoria. Quinta reunião, alinhar tudo, mas com todos os envolvidos. E ainda cada um coloca os seus pitacos no meio do caminho. Quando a promoção finalmente sai, o momento já passou, a concorrência já fez, o cliente já comprou em outro lugar. Ele não vai ficar esperando por você. A competitividade é muito grande. Agora, você quer saber se as suas reuniões estão só virando aquelas reuniões fictícias, teatrais, quando são sempre as mesmas pessoas falando, e as outras no celular, no tablet, no computador ou dispersas. Decisões sendo levadas para análise que nunca voltam. Nós vamos analisar. Quando? Não tem prazo. Atas que ninguém lê e que não geram ação nenhuma. Por que é feito? Reuniões para marcar outras reuniões, o famoso loop infinito. Pessoas que chegam atrasadas porque sempre começa atrasado mesmo. Então, pessoas que nem vão mais. Pessoas que não consideram as suas reuniões importantes. Discussões que se repetem toda semana sem evolução. Mas por que toda semana ela está lá então?
Sabe aquele problema que todo mundo fala, mas ninguém resolve? Mas aqui está o que poucos percebem. Reunião eficaz tem 3 características. Objetivo claro. Todo mundo sabe por que está ali. Pauta definida. Não é conversa de bar. E ações definidas. Quem vai fazer o que até quando? Pronto. Objetivo tem que ser muito claro. E tem pessoas que nem deveriam estar naquela reunião e estão. Por quê? Porque é bom todo mundo saber. Não. Só as pessoas que devem saber devem estar lá. Terceira verdade sobre produtividade. Alinhamento eficaz é sobre clareza, não sobre frequência. Uma reunião bem feita por semana vale mais que 5 reuniões mal feitas por dia. E quando eu falo reunião, não pensa naquela burocracia, não, naquela sala. São reuniões rápidas, em pé. Revise suas reuniões. Corte pela metade, se necessário. Mas não é eliminar a reunião por eliminar a reunião. Eliminar aquilo que não agrega valor. Você vai se surpreender com o tempo perdido que você tem hoje. E por falar em falta de controle, chegamos a um dos maiores erros que vejo os gestores cometerem todos os dias. Que é outra verdade que dói. Você não consegue controlar tudo. Tentar fazer isso pode matar a sua produtividade. Pior, está matando a produtividade da sua equipe também. Imagina ter um gestor, um executivo, que precisa aprovar toda a compra acima de R$50. Revisar todo o e-mail que sai da empresa. Estar presente em toda a reunião. Assinar toda a proposta comercial, porque a equipe comercial não é responsável. Autorizar toda a hora extra, não tem que passar por mim. Validar toda a contratação. É sério. Esse gestor, ele acaba virando um gargalo ambulante, porque ele não vai dar conta de tudo. Não, mas é porque não tem quem faça. E por que não tem quem faça? E quando ele sai da empresa? E quando ele fica de férias ou fica doente, a empresa para? Você precisa ter pessoas com responsabilidades. E tenho certeza que você tem pessoas aí com salários e cargos que são pagos por essa responsabilidade. O problema não é a equipe, é você. Pensa numa rede de farmácias onde o dono precisa aprovar pessoalmente a compra de cada remédio. Não dá. A farmácia fica sem estoque, porque é esperando ele voltar da viagem ou ele voltar do almoço. Enquanto isso, o cliente vai na concorrência. Agora imagine a mesma rede, onde cada gerente tem autonomia para compras até, R$5.000. Mas esses mesmos gerentes apresentam relatórios semanais de tudo aquilo que foi comprado. E aquilo que ultrapassou o seu limite ou não e por quê. Indicadores de giro de estoque por categoria, mostrando a necessidade de compras cada vez mais frequentes e talvez até de aumento desse limite. Alertas automáticos, quando alguma coisa sai do padrão. Ou quando existe o combinado. Se alguma coisa sair desse parâmetro, você me avisa. Qual das duas você acha que funciona melhor? Qual das duas cresce mais? Não tenta controlar tudo. Você precisa ter pessoas que controlem e te posicionem sobre os resultados, positivos ou não. Mas, aqui está o segredo daquilo que a gente chama de delegação inteligente. Para você delegar, para você dar essa autonomia, você precisa definir claramente o que pode ser decidido sem você. Valores, prazos, situações específicas que as pessoas podem assumir essas responsabilidades. Critérios objetivos. Não aqueles critérios objetivos. Quando for difícil. O que é difícil? Quando for caro, o que é caro? Crie critérios objetivos. Outro ponto, estabeleça pontos de controle. São relatórios periódicos, não aprovações constantes. Mas peça relatório. Você não precisa ficar controlando o cartão ponto de todo mundo. Mas peça que alguém controle e te passe o relatório se teve inconsistência ou não. Você precisa ter indicadores que mostram se está no caminho certo ou não. Ainda, crie consequências claras. Gestão por consequências. O que acontece se os limites forem ultrapassados? Como é que a gente corrige quando algo sair do trilho? Isso precisa estar previsto. E tem uma quarta verdade sobre a produtividade. Líderes eficazes não fazem tudo. Eles garantem que tudo seja feito. Isso aqui, meu amigo e minha amiga, isso existe uma mudança mental. Saia da execução do operacional, mas garanta que o operacional esteja sendo feito. Mas, mesmo quando você delega bem, ainda existe uma armadilha que pode destruir toda a produtividade da sua equipe. Eu vou te contar algo que eu aprendi da forma mais difícil possível. Não cobre metas. Cobre o que está sendo feito para alcançar as metas. É estranho falar para não cobrar metas. Você não tem que cobrar metas. Quando você fala, pessoal, a gente precisa cobrar a meta. A gente precisa bater a meta. Todo mundo sabe que precisa bater a meta. O que eles querem saber é como é que a gente bate a meta. A diferença é brutal. Cobrar metas é olhar para trás. Cobrar processo é construir o futuro.
Imagina um gerente de vendas que toda semana faz a mesma pergunta. Cadê os números? Por que não batemos a meta? Aí a equipe vai ficar na defensiva. O mercado está difícil, os clientes não estão comprando. A concorrência está fazendo loucura por aí, chefe. A gente precisa melhorar o preço, a gente precisa melhorar o produto. E os números continuam ruins. Agora, vamos pensar de uma forma diferente? Esse mesmo gerente com uma abordagem mais adequada. Na segunda-feira, quantas ligações cada um vai fazer essa semana? Lá na quarta, quantas propostas foram realizadas? Quantas estão em andamento? Quantas foram fechadas? Qual foi o feedback do cliente? O que está travando as vendas? Sexta-feira, qual foi a taxa de conversão? O que funcionou? O que não funcionou? Diante desse contexto, o que você vai fazer de diferente? E se o preço não mudar? E se nós não tivermos nenhuma alteração? O que nós podemos fazer diante disso? A conversa muda completamente. Em vez de justificativa, você tem dados. Em vez de desculpa, você tem ações. Mas aí, tem coisas que realmente fazem a diferença. Quando você acompanha o processo, você consegue corrigir a rota. Antes mesmo de chegar no final do mês. Agora tem gente fazendo reunião no final do mês para saber qual foi o resultado. Você não acompanhou o mês inteiro? Isso eu não estou falando dia a dia. Acompanhar não significa olhar tudo. Mas alguém precisa reportar isso para você. Imagina um vendedor que precisa fazer 100 ligações por semana para bater sua meta. Se na quarta-feira ele só fez 20, você ainda tem tempo de ajustar. Se você só descobrir no final do mês, já era. É autópsia. É para abrir para ver do que morreu, porque já não tem mais tratativa. Os indicadores de processo, aqueles que realmente importam, precisam estar atrelados a atividades. Quantas ações foram realizadas efetivamente? Não é intenção. Ah, mas eu vou ligar. Vai ligar? Ligou? Não. Então foi só a intenção. Qualidade. Como é que essas ações foram executadas? Porque fazer 100 ligações é fácil. Oi, tudo bem? Estou ligando só para saber se está precisando de alguma coisa. Não vai resolver nada. É a qualidade dessas ações. Acompanhe. Grave. Esteja junto. Acompanhe a conversão também. Qual o resultado de cada etapa? Tempo. Quanto tempo cada etapa está levando? Será que não está demorando demais? Será que a gente está gastando um tempo demais? Ou está sendo rápido demais? Deveria dedicar um tempo a mais? Ainda, quais são os obstáculos? O que está te impedindo de avançar? Fica atento a essas coisas. Olha que são coisas simples que estão passando batido. A quinta verdade sobre a produtividade. Resultados são consequências de processos bem executados. Quando você controla o processo, o resultado ele vem por consequência, ele vem naturalmente. Quando nós falamos de controlar processo, nós chegamos a um ponto que separa gestores medianos de gestores excepcionais. Onde é que você está? Mediano, mesma coisa de medíocre, tá? Tome decisões rápidas. Tem gente que não toma decisão. Demora demais para tomar decisões. Você precisa tomar decisões rápidas, inclusive aquelas difíceis. Uma demissão, uma reestruturação. Aqui está uma realidade que poucos admitem. A maioria dos problemas de produtividade vem de decisões que não foram tomadas. E o pior, enquanto você não decide, o problema cresce. Imagina uma empresa onde um funcionário que claramente não está entregando resultado, só vira problema, todo mundo reclama, todo mundo sabe, todo mundo comenta no cafezinho, todo mundo fica frustrado, mas ninguém toma uma decisão. Por quê? Porque é uma vaca sagrada, ninguém pode tocar? Todo mundo reclama, mas não quer resolver o problema? Enquanto isso, a equipe fica mais desmotivada porque a gente fala, mas ninguém faz nada aqui, vendo que nada acontece. Os bons funcionários começam a questionar se realmente vale a pena se esforçar, porque o outro não está se esforçando e nada é feito. A produtividade acaba caindo, porque se fulano pode, por que eu não posso também? Se eu ganho a mesma coisa que ele, inclusive. Os clientes começam a reclamar da qualidade do serviço e eles reclamam da qualidade do serviço da sua empresa, não só do fulano. Esse custo da indecisão é um custo alto, que leva à desmotivação da equipe. Ninguém gosta de trabalhar com quem não entrega. Principalmente os bons não querem trabalhar com meia boca. O outro custo, a perda de credibilidade. Se você não resolve, por que eles vão te respeitar? Imagina se você é questionado, você não vai fazer tal coisa? Não, eu vou ver. Mas como você vê sempre, ou seja, nunca. Problemas pequenos vão virando crises. E o que era simples é complexo. As oportunidades são perdidas. Enquanto você analisa, esperando
tempo certo, a concorrência já agiu, já tomou ações muito mais rápidas que você. Eu não estou falando de tomar decisões por impulso. Eu estou falando de tomar decisões rápidas, ágeis. Algumas pessoas que no passado eram fundamentais, hoje podem ser cara demais pela entrega. E não pelo tempo que estão na empresa. Só porque não entregam mais. Tem gente que é caro hoje. Tem gente que era muito bom no passado. Hoje, não mais. Ah, vamos dispensar? Não, a gente tenta requalificar, tenta resgatar, mas a pessoa precisa querer. Pensa num vendedor que está há 10 anos numa empresa e ele era o melhor da equipe. Ele conhece todos os clientes, tem relacionamento no mercado, sabe tudo sobre os seus produtos, mas hoje não consegue usar o CRM, não entende de vendas digitais, resiste às mudanças do processo, ao sistema novo, entrega 30% do que um vendedor novo entrega. Manter ele por gratidão? Tá, ok, mas está prejudicando toda a equipe, concorda? Eu não estou falando para você sair mandando pessoas embora. Eu estou falando para você ter na sua equipe pessoas produtivas. Como é que você pode tomar essas decisões rápidas? Primeiro, defina critérios objetivos. O que é aceitável e o que não é aceitável aqui na empresa. Defina prazos claros para melhoria. É até tal data para mudar. Indicadores mensuráveis, coisas que... Mas eu estou tentando, tá? Onde é que mostra isso no indicador? Comunique as suas expectativas, alinhe suas expectativas, deixe claro o que você precisa que seja feito e o que precisa mudar. Dê prazo e recursos para essas mudanças, porque tem gente que cobra, mas não dá recursos para a mudança acontecer. Estabeleça consequências, mesmo que sejam duras. Não ameace, se você não puder cumprir. Mas você precisa também acompanhar de perto. Não espere o prazo final para você verificar se deu certo ou não. Acompanhe no meio do caminho. Dê feedback constantemente, que não está dando certo ou que está dando certo, e ajuste se necessário. Execute a decisão que você tomou o quanto antes. Se não melhorou no prazo, age. Não prolongue o sofrimento. Seja respeitoso, mas firme. Acesse a verdade sobre produtividade. Decisão ruim executada vale mais que decisão perfeita que nunca sai do papel. Mas para tomar decisões rápidas e certeiras, você precisa ter uma visão que vai muito além dos muros da sua empresa. Você precisa olhar para dentro e para fora da sua empresa. Entenda o mercado. Ficar tão focado nos problemas internos te faz perder de vista o que está acontecendo lá fora. Em 2026, isso pode ser mortal. Converse com pessoas de outros segmentos. Esteja atento aos sinais. Imagine um empresário do varejo que está obcecado em reduzir custos internos. Ah, a gente precisa reduzir custos internos porque nossa margem está pequena, tal. Ele corta funcionário, ele reduz estoque, ele diminui investimento em marketing, ele fecha lojas menores. Enquanto isso, o que seus concorrentes estão fazendo? Investindo em experiência digital, criando programas de fidelidade de cliente, atraindo clientes que há um tempo já não compram mais, melhorando o atendimento, expandindo para novos canais. Quando ele percebe, já perdeu 20% dos clientes. E recuperar cliente é muito mais caro que manter cliente. Ou pense numa indústria que está focada em melhorar a eficiência da produção. Vai automatizar processos, vai reduzir desperdícios, vai aumentar a velocidade, diminuir custos, mas não percebeu que o mercado está migrando para produtos que são mais sustentáveis. A eficiência para produzir virou eficiência para produzir aquilo que ninguém mais quer. Olha o risco que você pode estar correndo de se tornar bom em fazer aquilo que ninguém mais quer. Pense em alguns sinais que você precisa estar atento. Mudanças no comportamento do cliente. O que eles estão pedindo de diferente? Movimentos da concorrência. Não é seguir modinha. É pensar o que eles estão fazendo que você não está. Por que eles estão fazendo? É só um que está fazendo ou é uma tendência? Aliás, você precisa acompanhar as tendências do setor. Para onde o mercado está caminhando? Qual a tendência de agora em diante? Regulamentações, que está mudando as regras do jogo, e no Brasil isso quase não acontece. Tecnologia, que está surgindo, que pode impactar seu negócio, pode facilitar ou pode até tirar você do negócio. Você precisa manter uma visão periférica de negócio. Isso o gestor precisa ter. Como é que você faz isso? Crie rituais de inteligência de mercado, reuniões para discutir tendência, para pensar no que está acontecendo, para ouvir, às vezes, os seus vendedores, o que a concorrência está fazendo. Busca encontrar relatórios da concorrência, pesquisa com o cliente. Você precisa ampliar as suas fontes de informação, porque às vezes sua informação está vindo de um ponto muito viciado, só tem um olhar. Não dependa só de relatórios internos.
Relatório interno diz o que está acontecendo aqui. Você precisa conversar com fornecedores. O que os fornecedores estão vendo da concorrência? Converse com clientes, converse com parceiros. Participe de eventos do seu setor. Mas eu não tenho tempo. Se vira! Precisa ter tempo, sim. Você está dizendo que não tem tempo para o seu negócio. Você também precisa ter pessoas dedicadas a isso. Alguém que é responsável por monitorar o mercado. Mas alguém que tem uma visão para isso. Uma equipe comercial treinada para captar sinais. Pessoas que estejam atentas à mudança. Não quer dizer que você tenha que entender todas as mudanças, mas compreender que elas estão exigindo. Parcerias com consultorias especializadas, com mentores, com instituições, com institutos de pesquisas que muitas vezes são gratuitos. Sempre existe uma segunda onda. Tudo que acontece agora tem uma segunda onda. Uma eleição presidencial tem uma segunda onda. E quem não está preparado para ela, surfa a primeira até quebrar a cara. A sétima verdade sobre produtividade: eficiência interna sem relevância externa é apenas uma forma cara de falir devagar. Para manter essa visão ampla funcionando, você precisa dominar algo que a maioria dos gestores faz errado. Trabalhe a gestão de consequências. E cumpra. Aqui está onde a maioria falha. Fazem acordos que não cumprem. Isso destrói toda a credibilidade da gestão. Combinado não é caro. Caro é não ter combinado nada e depois ter que lidar com as consequências. Imagina um gestor que toda segunda muda as regras do jogo. Antes era assim, agora mudou. Segunda-feira, a prioridade é a qualidade. Na quarta, precisamos acelerar a produção. Lá na sexta-feira, agora o importante é reduzir o custo. Poxa, a equipe não fica perdida diante disso? A prioridade muda. Mas o nosso segmento é dinâmico. Dinâmico é uma coisa, bagunçado é outra. A equipe fica perdida, sem saber o que é realmente importante. Faça acordos constantemente. Se precisar redirecionar, porque as coisas vão mudar, não deixe de garantir que todos que precisam estejam sabendo. As mudanças vão acontecer. O problema é quando as pessoas mais importantes que precisariam saber, não estão sabendo. Como é que você pode fazer acordos que funcionam? Primeiro, seja específico. O que você não deve fazer? Preciso que melhore o atendimento. Poxa, o que é isso, cara? Qual a maneira correta? Eu preciso que respondam e-mails em até 2 horas. E as ligações em até 1 hora no máximo. Defina prazos claros. O que não é claro? O quanto antes. O que é claro? Até sexta-feira às 17 horas. Estabeleça consequências. O que acontece se cumprir e o que acontece se não cumprir. Como é que você vai medir se foi cumprido ou não? Documente. Peça um e-mail de confirmação, uma ata de reunião, sistema de acompanhamento, alimentação do CRM, alguma forma de registro do que está sendo feito. Não dá para registrar intenções. Agora, cuidado com o tal de passar por cima de todo mundo para resolver, tá? Isso não resolve. As pessoas vão continuar lá. Pensa num diretor que toda vez que algo dá errado, ele vai direto resolver com o cliente. Ele passa por cima do comercial, ele passa por cima do operacional. Se ele fizer isso, a equipe comercial nunca vai aprender como resolver os problemas. O cliente sempre vai querer falar com quem? Com o diretor, e não mais com a equipe. A equipe perde autonomia, perde confiança. E o diretor perde tempo. Vira bombeiro em tempo integral. Porque agora é muito mais fácil falar com quem resolve. Você está criando um buraco na sua frente para você se enterrar. O que fazer quando alguém não cumpre o combinado, então? Converse. Primeira coisa é conversar. Entenda o que aconteceu. Verifica se essa pessoa tinha todos os recursos necessários. Identifique quais foram os obstáculos. Para aí sim você reforçar o acordo. Deixe claro aquilo que foi combinado e que aquilo continua valendo. Se for necessário, às vezes vai ser ajuste. Ajuste se necessário. Defina um novo prazo. Aplique a consequência. Se não cumprir novamente, execute aquilo que foi combinado antes. Seja consistente. Não faça ameaças vazias, sabe? Olha lá, hein? Tá vendo, hein? Tá complicado o mercado. Não faz isso, não. Mas você precisa mostrar que aquilo que é combinado não é caro. A oitava verdade sobre produtividade: acordos claros e cumpridos geram mais resultados que controles rígidos. É isso mesmo. Todos esses acordos e processos que eu estou falando aqui, eles só funcionam se você conseguir transformar a sua equipe de gestão. Tem que começar por cima.
É aqui que chegamos ao ponto que mais separa empresas medíocres de empresas excepcionais. Você precisa ter um time de gestão envolvido. Você precisa ter um verdadeiro conselho. Mas onde é que está o problema? A maioria dos empresários e gestores acaba tratando suas lideranças, aqueles profissionais que estão abaixo deles, como executores, não como pensadores. Contratam para que ele pense, mas na prática exigem que eles façam. É isso. Isso é um desperdício muito grande. Eles acabam sendo um profissional executor de luxo. É um erro grotesco. Imagina uma empresa onde toda semana o empresário chama o financeiro, o RH, a administrativa, a logística, a produção, mas só para falar da rotina de cada área. A conversa é sempre a mesma. Como estão os números, quantas pessoas foram contratadas, os fornecedores estão em dia, a produção está em prazo, tem algum problema para resolver? Isso não é gestão estratégica. Isso é relatório de status. Isso um dashboard poderia mostrar, um relatório poderia mostrar. Agora vamos pensar de uma outra forma. Imagine a mesma empresa onde essas mesmas pessoas são chamadas para falar de negócios. O que vocês estão vendo no mercado que pode impactar nossos resultados nos próximos meses? O que vocês estão enxergando que eu não estou enxergando? Que oportunidades vocês identificaram nas suas áreas? Quais são as ameaças que estão caindo no radar de vocês que podem impactar nosso negócio? Que inovações vocês viram aí no mercado ou outras empresas ou nas conexões que vocês têm que poderíamos adaptar? Porque esses profissionais têm conexões, têm grupos, alguma coisa eles estão vendo. Onde vocês acham que deveríamos investir nos próximos 6 meses? A diferença é brutal. Mas talvez você esteja pensando, Flá, mas esse pessoal não tem capacidade para isso. Por que estão aí então? Ou você desenvolve esses profissionais para que tenham essa capacidade cognitiva, essa visão estratégica, ou então é só você. Ou eles não deveriam estar na posição que eles estão. Tem muito gerente que não passa de assistente. Você precisa exigir desses profissionais, esses profissionais que ocupam a posição de liderança, que eles pesquisem. Não aceite a primeira resposta. Eles têm que pesquisar, eles têm que aprofundar. Eles precisam buscar benchmarking. Eles têm que ir para o mercado. Eles precisam estudar cases de sucesso. Eles precisam acompanhar tendências do setor. Você precisa fazer com que eles pensem mais. Tragam alternativas, não apenas problemas. Talvez eles estão esperando você dar a solução para que eles acatem. Não, eles são pagos para trazer soluções. Toda vez que trouxerem um problema, precisa exigir deles que tragam pelo menos 2 alternativas. Que eles questionem o status quo. Que eles proponham melhorias. Que eles digam, inclusive, que você está errado. E mostrem por quê. Esses profissionais precisam buscar alternativas. Eles sempre precisam ter o plano B e C. Eles não dependem de um único fornecedor. Tá? Se esse fornecedor fechar, se ele não cumprir, e se ele aumentar o preço, não apostem tudo numa única estratégia. Eles têm que ter o plano B. Que eles tenham critérios, que eles tenham cenários de contingência. Para que caso não dê certo, já saibam o que fazer. E você precisa exigir desses profissionais que eles conversem entre si. Quebrar os silos departamentais. Eles precisam realizar reuniões entre áreas para resolver problemas em conjunto. Precisam desenvolver projetos multidisciplinar, compartilhar informações, compartilhar ideias. Eles precisam ainda promover ações com resultados esperados, não apenas ideias. Toda proposta deve ter um objetivo claro, deve ter prazo definido, deve ter indicadores de sucesso. O que indica se nós tivemos o resultado esperado ou não? E ainda, precisam corrigir se necessário. Esses profissionais precisam ter coragem de mudar o rumo, se necessário for. Eles precisam monitorar constantemente os resultados. Eles precisam ter o número na ponta da língua. Eles precisam saber como estão os resultados. Eles precisam movimentar tudo que precisa ser feito para que a estratégia seja ajustada se necessário. E eles não podem insistir no erro por orgulho. Ego, a gente joga embaixo, cai fora. Eles precisam sair das salas e fazer acontecer. Menos reuniões, mais ação. Eles precisam ir para o chão de fábrica. Eles precisam estar vendo o que está acontecendo. Não executando, vendo o que está acontecendo. Conversar com o cliente, acompanhar a execução. Tem gerente comercial que não sai da sala. Tem gerente industrial que não sai da sala. E, claro, te posicione dos avanços. Eles precisam ter uma comunicação mais proativa. De enviar relatórios regulares de progresso, alertas quando algo sair do trilho, celebração das conquistas também. Agora, como é que você faz para transformar esses executores em estrategistas? Primeiro, você precisa mudar as perguntas que você faz. Ao invés de falar como é que estão as coisas, pergunte para onde nós estamos indo. Em que momento nós estamos? Quanto falta? Em vez de perguntar, e aí, está tudo certo? Pergunte, o que a gente pode melhorar? Quais são os próximos passos? Só que você precisa também da autonomia com responsabilidade. Você precisa deixar eles tomarem decisões.
E riscos existem, sim, eles vão errar. Se eles não errarem, eles não aprendem. Cobre pelos resultados. Apoie quando eles errarem. Se for por tentativa, apoie. Se for por negligência, cobre. Invista no desenvolvimento desses profissionais também, porque às vezes eles foram colocados ali sem ter a capacidade necessária e você sabe disso. Era o que tinha para hoje. Faça eles participarem de cursos, faça eles ler livros, participar de eventos, de mentoria, experiências com outras áreas, conversar com profissionais que também passaram por isso. A nona verdade sobre produtividade. Gestores que só executam são caros. Gestores que pensam são investimentos. Aqueles que só executam é um custo caro. Mas para essa transformação, para que isso aconteça, você precisa acabar com algo que está matando a produtividade da sua equipe. Eu estou tentando. Estou tentando não existe. Menos desculpa e mais evidências. Eu gosto de evidências. Aqui está uma frase que precisa ser banida do vocabulário corporativo. Eu estou tentando fazer isso. Tentar não existe. Existe ou eu fiz ou não fiz. Tentando não existe. Ou você chegou no prazo, ou você chegou fora do prazo. Acabou. Mas eu tentei. Tentar não existe. Ou atendeu ou não atendeu. Acabou. Porque tentando é uma desculpa antecipada do fracasso. Imagina um gerente de produção que diz: eu estou tentando reduzir o desperdício. O que isso significa? Nada. Ele está fazendo alguma coisa específica? Não sei. Tem algum plano? Não sei. Definiu alguma meta? Não sei. Está medindo o resultado? Não sei. Ninguém sabe. Agora, imagine o mesmo gerente dizendo: olha, implementei 3 ações para reduzir o desperdício. Controle de estoque por lote, treinamento da equipe de manuseio para diminuir as avarias e revisão dos fornecedores. O resultado que a gente espera é uma redução de 15% em 60 dias. Nós já conseguimos 8% em 30 dias. Se seguirmos nesse mesmo ritmo, nós conseguiríamos atingir a meta. Qual das duas propostas inspira mais confiança em você? Qual te dá mais segurança? Qual você acredita mais? Seus gestores precisam trazer ações concretas. O que está sendo feito? O que efetivamente foi ser? Eu estou procurando mais cliente. Aonde? Que região? Quais clientes você já visitou? Qual área? Eu estou melhorando o atendimento. Não dá para saber o que é isso. Implementei um script de atendimento, estou treinando a equipe agora e a partir da semana que vem a gente já vai começar a medir. Isso é ação. Prazos definidos. Quando é que as coisas vão acontecer? Não, em breve. O mais rápido possível. Até o final do mês. Até o dia 7. Resultados esperados. O que se espera alcançar com isso de verdade? Não, vai melhorar bastante. Fala sério. Redução de 20% nas reclamações. Anteciparemos em 3 dias as entregas. Diminuiremos o estoque em X indicadores de acompanhamento. Como é que você vai medir para saber se está no caminho certo? Não, eu vou acompanhar. Acompanhar o quê? Olha, nós temos aqui um relatório semanal de NPS. E esse relatório que vai nos dar direcionamento se nós estamos alcançando o resultado esperado ou não. E vão acontecer algumas desculpas. Vão aparecer as desculpas. As mais comuns são: mas eu não tive tempo. Se essa resposta vier: eu não tive tempo, você vai dizer assim: então vamos revisar suas prioridades. O que você fez em vez disso aqui? O que você fez que não deu tempo? Para ver se as pessoas estão dedicando tempo para as coisas certas. Outra desculpa: mas não depende só de mim. O que você vai falar? O que depende de você? O que depende de você? Só de você. Vamos começar por aí. Agora, o que depende dos outros? O que a gente vai fazer para mudar isso? É mais complicado do que parece. Beleza. Então vamos quebrar em partes? Vamos dividir isso aqui em coisas menores? Qual que é a primeira parte que a gente vai agir? Mas eu preciso de mais recursos. Você precisa de mais recursos? O que você pode fazer com o recurso que você tem agora? O que você consegue me entregar no curto prazo com esses recursos? Mas o pessoal não colabora, Flávio. Como é que você está engajando eles? Que estratégia você está usando? O que você fez para engajar? Percebe a diferença? Isso é responsabilização. Só que você precisa começar a fazer isso para que você tenha uma cultura de evidências. E para desenvolver essa cultura de evidências, sempre pergunte como. Como você vai fazer isso? Como vai medir? Como vai saber se tudo deu certo ou não? Exija especificidade, número, data, responsável, plano de ação detalhado, cronograma realista. Por que toda vez que coloca um cronograma alguém faz? Coloca no último dia do mês. Por quê? Porque ele não sabe o prazo. Ele joga uma data. Só que para isso você precisa acompanhar. Você não pode esperar o prazo final. Você tem que saber no meio do caminho se as coisas estão indo bem ou não. Então, combine com as pessoas, elas te mostrarem. Um mês, beleza, em 15 dias você vai me entregar resultado parcial. Faça check-ins semanais ali de acompanhamento. Ajuste quando necessário, porque a necessidade de mudança ela vai existir. Mas é ajuste, não mudança drástica. A 10ª verdade sobre produtividade.
tentando é desculpa antecipada para o fracasso. E quando você começar a exigir evidências em vez de aceitar tentativas, você vai enfrentar essa resistência. E como é que você vai lidar com isso? Ah, mas e se eles se desmotivarem? Aqui está uma resposta que pode incomodar. Seus gestores precisam ter maturidade. E se eles não têm, tem duas opções. Desenvolver ou substituir. Imagina um gerente que fica desmotivado porque você cobrou o resultado dele. Esse gerente está na posição certa? Ou pense num coordenador que se sente ofendido quando você questiona os seus métodos. Essa pessoa tem perfil para liderança? Se você não tem maturidade, promova, desenvolva as competências necessárias. É possível de desenvolver. Promova treinamentos específicos em gestão para essa pessoa, porque às vezes ela não foi qualificada. Coloque essa pessoa numa mentoria individual, porque ela pode precisar de apoio mesmo para alguns gaps que ela não consegue sanar sozinha. E promova experiências desafiadoras para ela. Tente de forma gradativa expor ela a novos desafios para que ela chegue onde você quer. Alinhe, deixe claro o que é esperado dessas pessoas. Não tenha medo de dizer o que se espera dela. Tenha conversas francas sobre suas expectativas. Definição de papéis. Qual é o papel? Deixe claro esses papéis. Quais são as suas responsabilidades? Critérios claros de avaliação. Como é que ela vai ser avaliada? Porque tem líder que está achando que está abafando por aí e na verdade não está entregando nada. Mas você precisa dar apoio também. Você precisa fornecer os recursos de orientação. Ferramentas necessárias. Tempo para essa pessoa se desenvolver. Feedback constante. E também, vamos lá, você precisa cobrar na dose certa. Não adianta cobrar e não apoiar, na verdade. Cobrança proporcional ao apoio dado. Você cobra uma coisa e não dá o apoio, aí também não dá, né, companheiro, companheira? Prazos realistas. Ó, te dou uma semana para mudar. Cara, ninguém muda em uma semana. Mas precisa também ter o reconhecimento dos avanços. Mas atenção, eles não podem ter medo do erro. Ou ninguém vai tentar. Se você é um daquele empresário, gestor executivo, que todo mundo tem medo de errar, porque senão você bate na mão, ninguém vai tentar nada e você precisa mudar primeiro. Pensa numa empresa onde todo erro vira drama. Reuniões para apurar responsabilidade e culpados. Bronca pública. Na frente de todo mundo vai expor o problema. Punições desproporcionais. Clima de terror. O que acontece? Ninguém toma iniciativa. Todo mundo fica na defensiva, fazendo apenas o mínimo necessário, porque o mínimo tá bom ali. Agora, imagine uma empresa onde esses mesmos erros são tratados como aprendizado. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente precisa fazer para que isso não aconteça novamente? Como evitamos que aconteça de novo? Que processo podemos criar para minimizar isso? Que treinamentos nós precisamos fazer para que a gente tenha capacidade de entregar isso? A equipe fica mais corajosa porque sabe que se algo der errado, ela vai ter apoio para que não erre. Ninguém sai de casa, pelo menos eu imagino que não, falando assim, hoje eu vou errar pra caramba. Principalmente um líder. Você precisa criar um ambiente que aceite erros, mas não aceite negligência. A gente precisa diferenciar o erro da negligência. Errou, tentou fazer certo, mas deu errado. Isso é um erro. Negligência, não seguiu o processo e não se preparou. Isso é negligência. Aí, de novo, nós temos que voltar na consequência proporcional. Erro é um aprendizado e melhoria. Negligência, advertência e treinamento. Orientação. Realinhamento. Agora, pode ser que aconteça aquelas repetições. A pessoa comece a errar mais vezes. Opa, aí medidas mais severas, não é verdade? Até mesmo a substituição. Só que a gente precisa também celebrar as tentativas. Conhecer quem tenta, mesmo que não deu certo. Compartilhar os aprendizados que não deram certo. Eu tentei desse jeito e não deu certo. Encorajar a experimentação. Nunca coloque alguém em uma posição de liderança tática ou estratégica se ela não sabe lidar com pressão e cobrança. Isso é crítico. Tem muitos líderes bebezão que chora por tudo. Você precisa manter o respeito, mas você precisa mostrar o que se espera desses profissionais. Se você ainda não tem certeza se você colocou as pessoas no lugar certo, vou colocar algumas características aqui de pessoas que tendem a ter mais sucesso na liderança. Pessoas que têm resiliência, não desmorona na primeira dificuldade. Pessoas que têm responsabilidade, assumem as consequências das decisões, assumem mesmo que seja dura. Pessoas que têm adaptabilidade, ajusta quando necessário, tem jogo de cintura. Pessoas que se comunicam bem, conseguem dar e receber feedback. E pessoas que têm visão, enxergam além do operacional, enxergam a segunda onda. Isso é importante. Claro que não são só essas, mas já dá para você ter uma ideia e, de repente, até avaliar a sua equipe de líderes. A 11ª verdade sobre produtividade.
Liderança não é para quem quer, é para quem pode. Agora que você entende como desenvolver pessoas, vamos falar dos outros 2 pilares que sustentam qualquer empresa produtiva. A maioria dos gestores foca em apenas uma dimensão e se pergunta por que não consegue resultados consistentes. As 3 dimensões. Gestão de pessoas. Não é sobre ser bonzinho, é sobre ser claro. Expectativas definidas. Todo mundo sabe exatamente o que é esperado. O líder coloca critérios objetivos de avaliação, consequências claras para cada resultado, dá feedback constante, ele não fica esperando a avaliação anual, ele promove conversas semanais sobre performance, reconhecimento imediato dos acertos, não é elogio, é reconhecimento, tá? Segue as consequências aplicadas, prêmio para quem entrega, desenvolvimento para quem precisa melhorar, decisões difíceis quando necessário, se preocupa com o desenvolvimento contínuo da equipe, investe em capacitação, encontra oportunidade de crescimento interno, pessoas que se desenvolvem e, claro, coloca desafios progressivos para as pessoas para ver o seu desenvolvimento, até onde é o seu limite. O segundo pilar é a gestão de processos. Padronização que liberta, não que engessa. Não pensa que fazer gestão de processo é um processo engessado. Pelo contrário, é você definir um fluxo que faz sentido. Processos desenhados por quem executa, não por quem não sabe nada, vai lá e desenha uma coisa que não é aplicável. Eliminação de burocracia desnecessária, tem muita coisa no seu processo que é desnecessário, que foi necessário um dia, mas hoje não mais. Automação daquilo que pode ser automatizado. Sim, tem muita coisa hoje que não precisa. Tem gente com um ERP fantástico e ainda usa algumas planilhas. Melhoria contínua, revisão regular dos processos. O processo não está escrito em pedra, ele pode ser melhorado. Obter da equipe sugestão de melhorias, do que eles enxergam que pode ser adequado. Adaptação às mudanças do mercado, porque o mercado vai mudar e o processo talvez mude também. Você precisa ter controles inteligentes para saber se o processo está funcionando, indicadores que direcionam, alertas automáticos para mostrar para você que opa, alguma coisa está errada, relatórios que geram alguns insights, alguma visão diferente para você, não simplesmente números. E o terceiro pilar, gestão de resultados. Indicadores que direcionam, não apenas medem. Acompanhamento que antecipa. O que é isso? É você ter métricas que predizem o futuro, que te mostram alguma coisa mais adiante, o que pode acontecer. Não apenas métricas que mostram o passado. O passado já foi. Você precisa de opções para promover correções de rota em tempo real. Você precisa ter condições de olhar para os resultados e fazer uma análise que gera ação. Então, você precisa ter dados transformados em informação, informação transformada em decisão, decisão transformada em resultado. Além disso, o resultado ele tem que estar atrelado a uma comunicação muito rápida e eficaz. As pessoas precisam olhar rapidamente e saber se a gente está ganhando ou perdendo. Tenha dashboards visuais, reuniões focadas em ação e resultado específico, transparência nos números, pessoas, processos e resultados. Como integrar os 3 pilares? Imagina uma empresa de logística. As pessoas, motoristas treinados, motivados, com metas claras. Processo, rotas otimizadas, manutenção preventiva em dia, controle de combustível e resultados. Entrega no prazo, custos controlados, clientes satisfeitos. Ah, mas se faltar um pilar, aí vai dar problema. Sem gestão de pessoas, os processos não são seguidos, porque as pessoas é que seguem o processo. Sem gestão de processos, pessoas trabalham de forma ineficiente, cada um faz de um jeito diferente. E sem gestão de resultado, ninguém sabe se está funcionando ou não. Então, você precisa das 3, não é para escolher. Você consegue identificar qual desses 3 pilares é mais crítico na sua empresa hoje, no seu negócio, na sua área? 12ª verdade sobre produtividade. Você não gerencia uma empresa. Você gerencia pessoas, processos e resultados. E cada um exige uma abordagem diferente. E falando em ferramentas que podem potencializar esses 3 pilares, eu não posso deixar de abordar algo que está chegando com força total em 2026. Ainda mais. A inteligência artificial. Ela está entrando cada vez mais no operacional em 2026. Mas aqui tem um problema ali que todo mundo quer usar, mas poucos sabem como usar. É por isso que pode ser perigoso. Não entra na modinha de usar o IA para tudo. Só faz sentido quando entrega 3 coisas. Quando ela traz produtividade real, não apenas automação pela automação, mas porque ela traz uma produtividade maior. Imagina uma empresa que automatiza o atendimento aos seus clientes por um chatbot. Mas ele não treina o chatbot adequadamente.
O cliente pergunta sobre um produto específico, o bot responde com uma informação genérica que só irrita o seu cliente. O cliente fica irritado, liga para o saco. O atendente humano tem que resolver um problema de um cliente já irritado. Resultado, mais trabalho, não menos. Não resolveu nada. Tem que atender também a inovação prática, que resolve problemas reais do seu negócio. Não adianta implementar IA, porque está na moda. Tem que resolver um problema específico. Seja esse problema uma redução do tempo de resposta, melhor qualidade no atendimento, agilidade no atendimento, otimização de processos, redução de custos operacionais. Tem que existir um motivo claro para tal. E o terceiro, agilidade, que acelera o processo sem criar novos gargalos. A IA não pode ser um novo gargalo. Imagina uma IA que acelera a análise de crédito, mas cria um gargalo na aprovação final e só uma pessoa pode validar. Não adiantou nada. Você ganhou velocidade numa ponta e perdeu na outra. Sem controle, a IA vira veneno. Os riscos que poucos consideram na implementação de uma inteligência artificial é que existe uma dependência excessiva. E se o sistema falhar? As pessoas sabem fazer. Perda de conhecimento. A equipe para de aprender. Porque agora a IA faz tudo sozinha, então não precisa aprender mais. Decisões enviesadas. A IA replica preconceitos dos dados. Ela aprende com os dados. Se os dados forem enviesados, ela vai replicar aquilo. E falta de transparência. Ninguém entende como a decisão foi tomada efetivamente, porque ela vai se desenvolvendo. Por isso, governança, gestão de risco e até auditoria de prompts estão deixando de ser luxo, viraram necessidade. Então, para implementar uma IA de forma mais inteligente, você precisa primeiro entender se é um momento para a sua empresa, para a sua área, para o seu negócio. Comece pequeno. Comece com um piloto numa área específica, faça testes, aprenda, ajuste. E aí, conforme vai dando certo, você vai escalando gradualmente. Mantenha o controle humano, tá? A IA não substitui o ser humano. A IA sugere, mas o humano decide. Precisa existir uma supervisão constante para verificar se não existe um viés criado ou um desalinhamento no meio do processo. E você precisa ter, qualquer implementação, capacidade de intervenção, de agir. Mas ainda precisa treinar sua equipe. Como é que usa a ferramenta, como é que interpreta os resultados, como agir quando algo der errado, para que eles não aceitem tudo, para que eles tenham uma visão mais ampliada para criticar a resposta. A IA veio para agregar, não para substituir. Chegamos ao final desses minutos e eu quero te fazer uma pergunta bem direta. O que você descobriu hoje que pode implementar amanhã mesmo, sem gastar R$1? Porque tudo aquilo que foi falado aqui não depende de grandes investimentos, depende de ação. Porque aqui a realidade é a seguinte, 2026 não é um ano de reticências. Principalmente quando a jornada envolve quem amamos. Sua empresa, sua área, sua equipe. Elas dependem de você tomar decisões certas. E produtividade não é sobre ter mais, é sobre fazer melhor. Então, uma pergunta honesta. Agregou valor para você? Se a sua resposta foi sim, se você teve alguns insights, tenho 2 pedidos. Primeiro, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda semana eu compartilho conteúdo como esse, sempre focado em entregar valor real para quem está na linha de frente da gestão. Segundo, compartilhe esse vídeo com outros empresários, gestores, executivos que você conhece, que como você também precisam estar atentos a todos esses pontos. Porque conhecimento que não é compartilhado perde valor. Se você chegou até aqui, quero que saiba uma outra coisa. Você não está sozinho nessa jornada. Porque implementar essas mudanças, criar esses rituais, estabelecer essa governança, transformar gestores em estrategistas, tudo isso que nós falamos aqui exige mais do que conhecimento. Exige acompanhamento, exige orientação. Alguém que tem experiência, já passou por isso antes e tenha condições de orientar. É exatamente por isso que existe a mentoria executiva LD 360. É a minha mentoria voltada a empresários, gestores, executivos que sabem que produtividade se constrói, não se compra. E se você quer saber como transformar tudo isso que você viu hoje em resultados reais na sua empresa ou na sua área, vamos conversar. Ter conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento caro.
No LD 360, nós auxiliamos executivos, empresários e C-levels a arquitetarem em 90 dias um sistema de gestão sólido. Um sistema capaz de transformar a sua equipe em um time de profissionais autogerenciáveis. E em 180 dias, consolidar essa transformação, libertando o gestor, o empresário, o executivo do caos operacional, de forma que você possa focar nas decisões estratégicas, no crescimento e no legado no seu negócio. Eu tenho certeza que você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou para transformar. O link para conversar com o meu time sobre a mentoria executiva LD 360 está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque quem decide crescer não espera a sorte chegar. E lembre-se, 2026, o improviso custa caro e a gestão de risco deixa de ser discurso. Até a próxima, grande abraço, sucesso, um excelente 2026. Você acabou de ver, construir um negócio que funciona sem depender 100% de você não é um sonho distante. É método, é processo. É a decisão de parar de gerenciar tarefas para começar a liderar pessoas. Não importa se você está no agronegócio, na indústria, no varejo ou nos serviços. Não importa o tamanho da sua equipe, a alternativa ao caos existe. A produtividade e a autonomia estão ao seu alcance. Mas elas não acontecem por acaso. Elas são construídas por gestores que se recusam a aceitar o sempre foi assim. Por gestores que trocam a desculpa pela responsabilidade. Por empresários que entendem que o maior ativo do seu negócio é um time que pensa e age como dono. No cenário de 2026, a reforma tributária, eles não vão esperar pela sua empresa. O improviso vai custar caro demais. A gestão de risco não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. E ter uma equipe autogerenciável não será um diferencial, será a base de tudo. O conhecimento que você adquiriu hoje só tem valor se for transformado em ação. Conhecimento sem prática é apenas entretenimento. E como foi dito, você não chegou aqui para se entreter, chegou para transformar. A hora de construir o seu legado, de ter mais tempo para a estratégia e para aquilo que realmente importa, é agora. A decisão de virar o jogo é sua.